Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Nós vamos perceber a misericórdia de Deus, de várias maneiras, de várias formas, de vários modos, mas eu acredito que o Evangelho sintetiza, une todas essas manifestações. Dentre elas, a que eu disse no começo da missa, a primeira comunhão de 2 jovens, a presença de todos vocês. Tudo isso é manifestação de Deus. Vamos então ver que o texto de hoje fala que foi ao entardecer. Domingo passado foi de manhãzinha, foi de madrugada.
quando alguém vai ao túmulo. Não sei se nós estamos lembrados, né? Hoje foi uma manifestação, só que já foi no final da tarde, foi na noite. Imaginemos nós, povo de Deus, como nós estamos todos aqui agora, rezando. Assim eles estavam lá. Aqui nós já temos um pré-anúncio da Eucaristia, um pré-anúncio da presença de Jesus na Eucaristia, quando ele chega e se manifesta cumprimentando o grupo. Mas o grupo ficou com medo, ficou trêmulo. Por quê? Primeiro de tudo, estavam concentrados em oração. Não sabemos se estavam ajoelhados, sentados, de pé, de cócoras. Enfim, o que a gente sabe é que eles estavam em oração. E o que acontece? Jesus não quis ficar distante, Jesus não quis ficar longe, Jesus quis partilhar com eles a oração. E ele chega, tudo fechado, não precisava de abrir porta, abrir janela, abrir fresta nenhuma. Ele chega e se manifesta. Qual foi o seu cumprimento? A paz esteja com vocês. Se nós chegássemos mais ou menos assim, nós diríamos, talvez com um aceno de mão, jogávamos um beijo, ou diríamos a nossa palavra tradicional, oi. Só que ele foi diferente. Tudo isso, o aceno de mão, o beijo, o cumprimento do oi, foi dizendo a paz. O povo ficou feliz porque ele imediatamente se identificou quem ele era. E o povo ficou feliz. Minha gente, quando nós sabemos uma notícia ruim, nós contamos, uma notícia boa, nós contamos. Aqui foi uma notícia boa, que foi espalhando sem demora por toda a região. Mas acontece que sempre tem aqueles que até duvidam de coisas maravilhosas. Foi o que aconteceu com Tomé. Não acreditou no grupo. Se fosse uma pessoa que tivesse falado, poderia ter duvidado, mas um grupo que se aproximou, descrevendo, contando o encontro deles com o Senhor. Mas mesmo assim, Tomé, olhando, disse: se eu não fizer o quê? Colocar o dedo, colocar a mão, enxergar com meus olhos, eu não acredito, porque vocês estão contando algo que vocês arrumaram aí na esquina ou em outro lugar. Deus tem as suas formas, Deus tem suas maneiras de se manifestar, conforme nós sabemos. E esta que aqui está, foi a maneira que ele quis se manifestar. Muito bem. Chega a vez de Tomé também, porque eles estavam reunidos, o pré-anúncio, como eu disse a vocês, que pode ter sido uma maquete da Eucaristia, da missa, da celebração. E ele que se apresenta, e ele que chega à frente, e ele que mostra quem ele é, se identificando. Mas Tomé, como já falamos, duvidou de tudo. Mas Jesus chega e se apresenta uma semana depois, para dizer: terminou a semana, volta novamente à celebração da missa, para abastecer, enriquecer espiritualmente, para gastar durante a semana. Assim estavam lá o grupo. E novamente o Cristo vem, como sai do céu e vem para o altar, na Eucaristia, na espécie de pão e de vinho. Dessa vez Jesus chega, cumprimenta a todos com a famosa frase: a paz esteja convosco. E vai direto na pessoa de Tomé. Tomé, vem aqui. Vem aqui, Tomé. Coloca tuas mãos. Coloca teu dedo. Toca em mim, porque sou eu. E ele continua sua catequese dizendo para Tomé:
Feliz, bem-aventurado aquele que não precisou de tocar. Feliz e bem-aventurado aquele que não precisou de enxergar, mas enxergou e tocou com a fé. É o que acontece com a gente, meu povo, na celebração da Eucaristia. Nós também recebemos o toque de Deus quando daqui ele sai e vai até você, até a minha pessoa, na espécie do pão e de vinho na comunhão. É o toque de Deus em nós, o toque de Deus para nós, que nós levamos conosco. Somos felizes porque nós levamos conosco aquele que nós viemos buscar, na palavra, bem como no pão e no vinho consagrado. E hoje, meus queridos jovens, Gustavo e João Pedro e Gustavo, vocês vão fazer essa experiência diferente porque vocês têm fé. E para isso vocês foram preparados. Eu disse domingo passado que é uma marca e um marco na história da vida de vocês. Essa primeira Eucaristia, a primeira vez que vocês vão tocar, como Tomé tocou no corpo do Senhor, e só não tocar, como também levar a vida de vocês. Por isso, meus queridos, não deixe esquecer de modo algum essa festa de hoje, festa da misericórdia em vocês e para vocês. Essa misericórdia que vocês vão levar com vocês durante toda a vida de vocês, e será longa, sim, porque Deus também não tem pressa. Sejam, portanto, portadores de Jesus no mundo, no ambiente onde vocês estiverem, mesmo com tentações. Vocês são gente, vocês não é isso aqui, vocês não é isso daqui. Tem as tentações, mas vocês têm um Deus que caminha com vocês. Logicamente que nós não podemos esquecer também da mãe de Jesus, que também é nossa mãe, que vai caminhar com vocês. Vocês vão lembrar sempre deste dia, lembrar daqueles que prepararam este dia, as catequistas de vocês. E de modo especial João Pedro, né? Que hoje de manhã recebeu o batismo. Os padrinhos estão aqui para caminhar com vocês. Padrinho significa pequeno pai, madrinha pequena mãe. Então essa pequena mãe, esse pequeno pai para você, João Pedro, vai ser uma lembrança mais firme e mais forte para você.